Fala, Muritechers! Existem 5 áreas que eu considero que são essenciais assim pra gente pensar em desenvolvimento de software aplicado para dados, machine learning, inteligência artificial e todos esses termos que a gente ouve por aí. Não são todas as empresas que aplicam essas 5 e não são todas as empresas que têm só essas 5 personas, mas eu acho que com esse vídeo você vai ter uma noção muito boa caso você esteja pensando em migrar para essa área, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá, a primeira delas é engenharia de dados. A engenharia de dados, ela cuida de você trazer dados de algumas fontes, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma API externa, eu tenho tabelas de Excel, eu tenho fontes diversas ali. O engenheiro de dados é aquela pessoa que vai pegar todas essas fontes e unificar elas, colocar elas dentro de um data lake, provavelmente. Ou pode ser um banco SQL, mas é algum lugar centralizado que seja facilmente acessível para quem vai consumir aquilo. Então essa é a primeira persona, engenheiro de dados. Depois você pode ter um analista de dados, que vai consumir essas informações que o engenheiro de dados disponibilizou e vai começar a fazer algumas análises. Ele vai provavelmente fazer alguma agregação de tabelas, ele vai rodar relatórios periodicamente, ele vai construir ali talvez uma apresentação de PowerPoint que vai entregar para o gestor, para o diretor da área, um insight muito bom sobre alguma coisa que está acontecendo, alguma tendência de mercado. Então você pode ser analista de dados e você percebe que aí já não é mais tão focado em software, é mais focado em SQL. Você vai trabalhar também com desenvolvimento de Python, mas é uma área muito misturada entre o negócio e o desenvolvimento de software. Então ele é uma persona assim no meio do caminho. Você pode ser um cientista de dados, que daí você vai estar focado mais em software e também mais em estatística e matemática mais dura, porque você vai precisar construir algoritmos que vão entregar algum tipo de inteligência, que vão automatizar algum processo, que vão, de alguma forma, mudar como o negócio lida com aquilo. Então a gente tem um exemplo ali, sei lá, de um modelo que pode fazer uma previsão de vendas, que eu sempre falo, pode ser um modelo que diz qual a probabilidade de alguma certa coisa acontecer ou deixar de acontecer, o que vai dar para o negócio aquela vantagem competitiva de poder agir preventivamente ou não reagir, ou enfim, fazer alguma coisa antes que ela aconteça. O cientista de dados vai estar focado bastante, então, em desenvolvimento com Python, e ele precisa ter noções de engenharia de dados também, porque ele precisa saber de onde vem aquela tabela para entender se o modelo que ele quer aplicar, ele é possível, e ele precisa ter bastante noção também de estatística e de matemática para poder construir, de fato, os modelos que ele quer. Então, é uma área que junta, assim, um pouco das três coisas. Você pode ser um engenheiro de machine learning, que é uma coisa um pouco mais específica, nem toda empresa tem, mas o engenheiro de machine learning é aquela pessoa que vai operacionalizar todo o fluxo de construção de um algoritmo de machine learning. Então percebe que o cientista de dados é aquele cara mais estatístico, mais matemático e que entende também do negócio, que está fazendo aquelas coisas ali. O engenheiro de machine learning talvez seja um profissional para cada 10 cientistas de dados, digamos assim, que é aquela pessoa que vai cuidar de garantir que todos os modelos consigam chegar em produção, que eles estejam saudáveis. Ele vai realizar algum tipo de monitoramento ali também para garantir que o modelo está entregando o resultado que é correto. Então ele é uma pessoa muito mais do software, mas que também entende um pouco de engenharia e ciência de dados, tá? Python também é a linguagem padrão, assim, típica que um engenheiro de dados pode ter. E existe uma quinta persona que é o engenheiro de plataforma de dados. Então, a gente pode ter essa configuração só com essas 4 personas que eu mencionei, mas quando os times começam a crescer, é muito interessante que se tenha um trabalho de plataforma, onde existam poucas pessoas focadas em construir um produto que ele vai ser replicável para cada domínio. Então, por exemplo, você tem o domínio de logística, de marketing, de vendas, RH, todas as coisas que você tem dentro da sua empresa, você vai dividindo por domínios, mas todas elas obedecem uma governança única. Eles obedecem a um conjunto de regras e é estabelecido também um conjunto de ferramentas que as pessoas utilizam, e isso agiliza muito o processo, isso evita muito retrabalho. Talvez seria um mix ali do que os engenheiros de dados e os engenheiros de machine learning deveriam fazer. Esses caras poderiam estar dentro do time de plataforma, e aí sim, os engenheiros de dados, por exemplo, ficam focados muito mais em fazer processamento massivo de tabelas, mas não com qual a tecnologia que eles vão fazer esse processamento. Então, em algumas empresas é interessante que exista essa distinção para que as coisas possam escalar e para que, se o time crescer demais, isso não seja um problema, e que se tem muita gente precisando daquelas tabelas, elas vão estar lá o mais rápido possível, beleza? Se você quer entrar para o mundo de dados, acho que é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar também no que você gosta de fazer no seu dia a dia, porque no seu dia a dia são essas as coisas que você vai poder entender ali dentro das empresas que você vai trabalhar, claro, mas para você até saber como que você foca os seus estudos, que tem muita coisa, né, pra gente ver. Então, esse vídeo era isso, era mais curtinho mesmo para dar para vocês ali uma visão do que você pode esperar para entrar no mercado de trabalho, para trabalhar com dados, engenharia de dados, ciência de dados, machine learning, inteligência artificial. Todos esses termos querem dizer sobre esse conjunto de pessoas que está tentando entregar ali uma certa inteligência para o negócio, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.